Teoricamente ele tem que trazer os dois times lá do resultado da Liga Eurocup e o placar, né? No caso, resultado, Países Baixos e Alemanha, olha lá. Sejam muito bem-vindos ao canal novamente. Neste vídeo nós vamos fazer um pequeno projeto que vai pegar o resultado de uma liga lá do futebol virtual da Bet365. É um projeto bastante tranquilo. A gente vai iniciar aqui, sem mais delongas, vou chamar aqui de resultado.js. Nós vamos começar aqui no npm init, traço y para ele preencher aqui para a gente. E vou começar instalando o módulo que a gente usa, a biblioteca Playwright. Eu vou instalar somente o Firefox como navegador, mas você pode usar algum outro, dou preferência para o Firefox, porque a gente consegue resolver o problema de bloqueio da Bet, incluindo um cabeçalho. Então aqui é só você acrescentar o nome do navegador que você quer. Então fica npm e o install playwright-firefox. Então aqui a gente aguarda, ele vai fazer a instalação. Beleza, assim que acaba a nossa instalação, a gente já pode começar a iniciar. Primeiro nós vamos importar a nossa biblioteca que nós acabamos de instalar. Tem um detalhe aqui, que sempre a gente que vai trabalhar com módulo, a gente precisa incluir o type módulo aqui. Beleza, não se esqueçam de alterar o packed.json. A gente salva aqui, volta lá, e aqui agora ele vai aparecer a nossa biblioteca. Tô fazendo confusão aqui, na verdade não precisa o ponto e vírgula, né? Tô esquecendo que esse módulo não funciona assim. Beleza, aqui a gente fez a nossa importação e a gente pode começar a trabalhar com o Firefox. Aqui nós vamos criar uma função assíncrona para começar a escrever chamar o nosso navegador aqui. Vou aumentar um pouco o tamanho da letra. Aqui a gente cria uma constante chamada browser. Se tiver alguma dúvida também, nós temos outros vídeos no canal que tem exemplos também parecidos. Então aqui a gente vai colocar um headless, vou deixar ele como false. Quando a gente quiser dar uma olhada no nosso navegador, quando ele estiver rodando. Então aqui a gente começa criando outra constante chamada page. Aqui nós invocamos o nosso browser para começarmos uma página aqui. Aqui ele está acusando um erro aqui porque nós estamos com fora da função aqui. Na verdade a gente precisa escrever tudo dentro dessa função anônima aqui. Aqui a gente já coloca, a gente pode colocar aqui já a função auto-executável aqui. A gente acrescenta parênteses, fecha parênteses e acrescenta, abre e fecha parênteses aqui. Beleza. Vou dar mais um enter aqui para manter o espaço. Se vocês lembram bem, esse headless falso aqui permite que o navegador fique visível durante a execução do robô. Se você desmarcar ou colocar como true aqui, a gente não vai conseguir visualizar. Então assim, dando continuidade, agora a gente vai acessar a página. Eu não vou percorrer toda a página, eu vou colocar aqui um clique direto aqui pela página, ou melhor, direto não, na página inicial. Aqui nós vamos acessar a página da Bet e vamos percorrer aqui até chegar no esporte ao vivo, aqui no futebol, e aqui a gente vai escolher uma liga só como exemplo, a gente vai na Eurocup, e aqui a gente vai pegar o resultado, o último resultado aqui que saiu. Então aqui a gente vai voltar ali e pegar o endereço normal aqui da Bet, que é esse endereço aqui. Beleza, a gente volta aqui no projeto. Vamos usar o await novamente. A gente sempre precisa trabalhar com o await aqui. Aqui nós acrescentamos o endereço. Vamos também usar aqui um outro método aqui que se chama waiting for aqui para a gente poder aguardar
o estado da página, para ele poder... Veja que tem 3 opções aqui, e essa última aqui, que é essa Networking do Kairon, ele aguarda, aqui tem a explicação, se você tiver alguma dúvida, ó, ele aguarda até que as conexões, pelo menos 500 milissegundos aqui de conexão com a internet, que não estiver conexão com a internet, não estiver transmitindo ali conexão, né, alguma coisa assim. Bem, aí aqui agora a gente vai testar só para ver como é que tá. Vamos rodar aqui o projeto. Veja que ele já está abrindo a página. Nossa página já está ao menos abrindo. Aí a gente vai dar continuidade, porque a gente ainda tem que dar um clique aqui no nosso esporte virtual aqui. Onde está o nosso esporte virtual? Está aqui. Voltando aqui ao nosso projeto. Então aqui a gente vai... Nossa próxima etapa é identificar ali o esporte virtual. Então nós vamos usar esse método aqui, getByTest aqui, não está escrito errado, é getByTest. Aqui ele vai identificar pelo texto que está disponível lá. Como só tem um lugar que está assim, a gente consegue ser bastante específico e conseguir pegar o que a gente quer. Então aqui eu vou só dar um clique, vou salvar, vou rodar novamente só para vocês verem. Então aqui a gente aguarda um pouquinho, ele clicou em esportes virtuais. Aqui ele não está aparecendo porque está faltando um cabeçalho aqui que vai resolver nosso problema. Eu vou incluir ele agora. Esse cabeçalho vai aqui em New Page. Aqui agora eu já incluí o User Agent, que é importante para que a gente consiga fazer ele executar sem grandes problemas. Se a gente executar novamente o nosso projeto, ele vai rodar aqui e vai acessar a página sem grandes problemas. Beleza, aqui ele já está aparecendo de novo. Então nós vamos voltar aqui e dar continuidade. Bem, agora que a gente clicou Sport, a gente vai clicar efetivamente como é que se diz, naquela opção onde tem o nosso port aqui preferido. No caso aqui é esse aqui. Aqui, se a gente voltar aqui, se nós abrirmos aqui o console, nós conseguimos identificar aqui qual é o elemento. Percebam que o elemento que representa, a gente consegue identificar aqui o atributo, essa classe. Se a gente chamar essa classe aqui, a gente consegue dar o clique aqui. Então aqui a gente vai usar essa classe, a gente copia essa classe aqui e a gente vai utilizar ela aqui. Voltando aqui ao nosso projeto, então a gente aqui vai fazer o seguinte, aqui nós identificamos pelo locator qual é a classe que a gente quer, a gente usa o ponto aqui para identificar que é uma classe. Se fosse ID, a gente usaria a cerquilha aqui, o hashtag, como preferir. Aqui eu coloquei o first porque quando a gente tenta procurar essa classe aqui lá, a gente percebe que não é só aquela classe. Quer ver, se eu fizer um teste aqui, você vai ver que a gente acaba pegando mais elementos. Deixa eu só ajustar aqui. Ó, percebam que são vários. Vendo todos, na verdade ele pega todos esse aqui. Como nós só queremos o primeiro, essa classe representa todos, eu vou identificar pelo first. Então, a primeira classe que ele encontra, ele vai clicar. Talvez não haja tempo hábil para que ele faça essa transição, então a gente pode colocar um timer aqui, vou colocar assim, colocar aqui uns 2 segundos de transição, aqui está em milissegundos, tá? Se você verificar aqui, você vai ver que ele tem a explicação aqui, e ele está em milissegundos. Então 2000 representa 2 segundos. Então aqui só para a gente confirmar se já está rodando aqui, esqueci de fechar. Vou rodar novamente, que a gente aguarda. Beleza, ele clicou e já está na página de esportes virtuais aqui. A gente vai parar aqui o projeto novamente e vamos dar continuidade. Então, a partir do momento que a gente já clicou ali, agora nós vamos clicar na Euro, que é o nosso interesse aqui, na Eurocup. Então, aqui nós vamos fazer algo parecido com o que já fizemos aqui. Nós vamos utilizar o mesmo método. Quando não der certo um método, pessoal, você tem que tentar utilizar outros métodos. A biblioteca é bastante rica em recursos, então é importante que você tente alternando aí as possibilidades. Eu
Vou incluir um timer aqui. Na descrição tem o nosso curso em PDF de criação de robôs. Lá a gente aprende esse tipo de projeto aqui. E, inclusive, são vários projetos, tem até projeto para bot do Telegram, todos relacionados a futebol. Mas mesmo que não seja, seu objetivo não seja futebol virtual ou futebol de maneira geral, você vai aprender bastante coisa lá. Se você tiver interesse, dá uma olhada aí na descrição. Eu vou colocar mais um timer aqui para ver se ele vai dar o tempo para a gente clicar. Eu vou rodar novamente o projeto, só aguardar mais um pouquinho. Vamos ver se ele vai acessar a Euro. Beleza. Então, como nosso objetivo não é resultado, a gente está avançando. Então, o nosso próximo passo agora é clicar aqui em resultado, automaticamente. Agora, a nossa próxima etapa aqui é clicar em resultados. Eu já vou copiar o texto direto aqui, para não tomar tanto tempo do vídeo, não tomar tanto tempo a paciência de vocês. Aqui nós temos o mesmo método que nós utilizamos aqui. Bem, agora nós vamos colocar o resultado. Eu já vou copiar direto aqui. Pessoal, se inscreva no canal se você não tiver inscrito ainda, ajuda bastante e é gratuito. Ajuda bastante o nosso canal a crescer. Aqui nós temos o resultado, nós fizemos a mesma coisa no anterior aqui. Nós também precisamos neste caso aqui, percebam que é uma mistura, tá? Aqui a gente usou o locator, usou first aqui a gente usou o método getByTest. E aqui nós também usamos o first, porque se você pesquisar por resultados, você vai encontrar os 4, porque aparece das 4 ligas. E como nós queremos o primeiro aqui, aliás, eu acho que o primeiro aqui ele vai dar até errado, né? Vamos ver aqui. Não, tá certinho, Ucrânia e Polônia. Tá, é isso mesmo. Era só para confirmar. É que aqui, para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, quando a gente entra aqui, se eu for verificar aqui, apesar de que por aqui, ó, se eu usar essa classe, vou demonstrar novamente a mesma coisa. Se eu utilizar essa classe e colocar aqui documento by all, carry all aqui, eu vou colocar aqui, você tem o R, não, nesse caso aqui era só um mesmo, poderia ter sido assim, vamos até testar. Aqui se nós fizermos assim, sem first, vamos rodar aqui. Vamos ver se ele vai clicar corretamente no first. Aqui nós aguardamos, Eurocup. Tá, ele dá um erro justamente porque ele identifica várias situações onde você tem a palavra first. Era essa a questão. Ali eu usei a classe. Então, é diferente. Percebam que ele aponta 5 elementos que tem resultado aqui como retorno, né? Então, é importante eu colocar o first para ele saber a qual eu estou me referindo. Senão, dá justamente esse tipo de erro aqui. Para que não ocorra, a gente coloca o first porque internamente aqui ele vai identificar aqui. Observem que aqui a gente está usando classe e aqui a gente não está usando classe. Aqui a gente está usando o texto que está disponível na página. Então, é uma técnica diferente, mas extremamente útil. Então aqui a gente vai pôr mais um timer. Eu estou colocando timers aqui, pessoal, mas apesar de que aqui nem precisa, né? Porque ele vai ficar parado nessa página. Então o que a gente precisa é de identificar, por exemplo, agora a gente identifica, volta lá na página, para identificar o placar. Deixa eu abrir aqui novamente. Aqui o que a gente precisa com o resultado. A gente precisa identificar isso aqui, ó. Percebam que a gente tem várias classes aqui e o que a gente quer tá aqui, ó. Então, se eu pegar essa daqui, eu consigo trabalhar aqui de várias formas aqui. Então, se eu colocar o resultado aqui, pessoal, no curso que tem o link anexo aí, aliás, no curso que tem o link no comentário, você aprende bastante coisa desse tipo, que é um curso em PDF para criação de robôs. Você vai conseguir aprender bastante coisa relacionada à criação de bots. Então, voltando, aqui se a gente colocar ó, percebam que, deixa eu abrir aqui de novo, ó, você tem, ele está apontando, deixa eu abrir aqui mais um pouquinho, ele está apontando para os dois resultados, porque tem o mesmo nome de classe, tá? Então, na verdade, é só entender como é que estão
que está distribuído aqui os atributos para você poder trabalhar aqui. Deixa eu colocar aqui de novo, vou fazer assim, vou colocar o 0, que ele vai identificar o primeiro. Se eu colocasse 1, ele identificaria o segundo aqui. Vou colocar um text aqui, só para vocês verem, ó, ele pegou todo esse texto aqui. Só que assim percebam que fica bastante complicado de trabalhar, né? E eu sei que, de maneira geral, o pessoal precisa de pegar os dados mesmo, pegar o placar de repente, saber, né, ter a informação bem separadinha aqui. Então eu vou colocar aqui. Percebam que tem um jeito da gente subir aqui para ficar visível. A gente coloca um child node para ele percorrer. Então ele acessou aqui, que é como se fosse uma árvore, né? Você vai indo para os galhos. Então aqui eu estou, por exemplo, com o primeiro. Se eu der um text aqui, eu vou pegar só o nome do primeiro time. Se eu fizer isso aqui, ó, percebam. Se eu colocar 1, ele vai dar o resultado. E se eu colocar 2, ele vai dar o nome do outro time, certo? E é exatamente isso que a gente vai fazer lá. A gente vai pegar a classe, e dessa classe a gente vai trabalhar com essa forma aqui de percorrer os nós. O único detalhe é que lá a gente faz um pouquinho diferente no sentido de nomes, mas como é que se diz? A forma de percorrer, né, que é um pouquinho diferente, mas a ideia é exatamente a mesma. Então aqui a gente volta aqui, eu vou só salvar aqui a classe que eu copiei, e vou copiar aqui copiar não, né, eu vou digitar aqui, vou criar uma constante, vou colocar time, vou chamar de time 1, e vou começar aqui com await, page aqui a gente vai usar o locator, porque nós vamos utilizar classes, né, então aqui, se eu colocar parênteses aqui, beleza, aqui eu estaria logo naquele começo que nós estávamos fazendo aqui, vou voltar aqui, ó, eu estaria mais nesse começo aqui, então eu preciso percorrer para tentar chegar nos outros times aqui, nos outros times não, né, nos outros elementos aqui, nos outros nomes. Então aqui eu vou voltar nossa página aqui, tem um método aqui que a gente usa, que se chama, que é esse método aqui, ó, de índice, que a gente trabalha com índice. Eu vou só fazer um teste aqui, trazer o nosso elemento aqui. Então, eu vou só dar um console log aqui, só para confirmar se a gente conseguir trazer esse time 1 aqui. Então aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou até fechar aqui para ele não ficar carregando a parte. Bom, vou deixar aberto. Vou rodar aqui novamente, vamos ver qual o resultado que ele vai pegar, se ele vai pegar o resultado certo. Vai clicar em resultado, aqui é País de Gales, eu acho que o programa já deu erro, não deu erro. Tá, aqui ele pegou tudo, e é justamente o que a gente não quer. A gente quer, na verdade, pegar separado, porque eu só quero o time 1, estamos no caminho certo. Então aqui, na verdade, faltou a gente pegar mais um, usar mais um desse recurso legal aqui, desse método. A gente coloca 0 aqui, eu acredito que agora eu vou até deixar como true aqui, fazer assim, né? Mais bonito. E vamos aguardar aqui o resultado, que se ele vai trazer o resultado certo. Lembrando, pessoal, se vocês tiverem curiosidade pelo curso, ele vai estar o link aqui na descrição. Opa, ele não resolveu o nosso problema. Ele continua, deixa eu ver. Tá, eu preciso avançar dentro do a nossa classe. Deixa eu ver como é que tá essa classe aqui. Lá de novo. Como é que foi que eu puxei aqui só para confirmar? É essa classe aqui, né, que eu estou usando. Tá, tem uma div aqui, deixa eu colocar div aqui. Só para deixar igual. Aí, teoricamente, o 0 ele tá aqui, que ele pegou a primeira. Tá, deixa eu rodar com o 0 aqui. Tá, aqui. Agora eu preciso, na verdade, pessoal, preciso acrescentar essa classe aqui, ó. Percebam que ele tem 3 classes aqui dentro. A gente precisa separar aqui pela biblioteca, a gente precisa, vai ter que pegar diferente aqui, de forma diferente. Deixa eu apagar isso aqui. A gente vai ter que fazer assim, ó. Aqui percebam que eu acrescentei mais essa classe. Eu ainda acho que a gente vai ter que acrescentar mais uma.
voltar aqui, colocar aqui, a gente vai pegar a primeira, tá? E aí a gente ainda vai pegar mais uma aqui, que é essa classe aqui. Então aqui, percebo que a gente ainda vai ter que acrescentar mais uma classe aqui. Então são 3 aqui que a gente precisa percorrer. Eu estou tentando deixar o caminho bem simples. O pessoal geralmente, uma forma fácil, se você não estiver conseguindo fazer, falar para você uma forma bastante prática de resolver isso. Uma maneira mais fácil que a gente tem para identificar os elementos aqui, os atributos dos elementos, a gente clica aqui, identifica o único elemento que a gente quer. Eu vou ensinar aqui uma prática aqui que vai facilitar bastante. A página recarregou aqui, deixa eu voltar novamente. Beleza, perceba, a gente quer pegar esse time aqui, o time 1. Então a gente clica com o botão direito aqui, vai em copiar caminho do JS. Aqui nós vamos criar uma constante que vai se chamar time 1. Page, await page. Vamos adicionar o locator. A gente apaga aqui e apaga aqui porque ele trouxe também comandos lá do console log. Beleza, com isso a gente coloca o texto aqui, adiciona o método de texto e aqui a gente coloca um console log só para a gente ver se ele vai trazer o resultado, aliás, vai trazer o nome do time, né, que a gente tá esperando. Vou até afastar para o lado aqui, a gente vai ver o resultado. Ele vai encontrar aqui na Suécia. Beleza? Tá. Aqui tem um segredo aqui para não deixar esse nome tão grande assim. Como a gente já está avançado lá na página, o que eu quero dizer é que a gente já percorreu por partes da página, foi para lá na Liga Euro, significa que grande parte do que está aqui no endereço, na verdade a gente já percorreu. Então assim, uma das formas de você fazer isso é testando, obviamente, mas como eu já conheço aqui, eu sei que pela observação ali de onde é que está o elemento com o atributo que a gente quer, eu sei que eu posso apagar daqui para trás, que a gente ainda assim vai encontrar o nosso elemento. Eu só vou adiantar aqui que a hora que eu rodar aqui ele vai dar um erro. Por quê? Porque ele vai encontrar dois. Ele vai encontrar do time 1 e do time 2, o que é bastante interessante para a gente. Só que não é do time 2 em relação a essa partida, é o time 2 que eu quis dizer em relação ao outro resultado, porque ali na página nós temos esse resultado e esse resultado. Então, quando você chama a mesma classe e pega todas elas, você vai estar fazendo referência a essa daqui e a essa daqui. Então, na verdade, a gente vai ter que escolher a primeira, que é dessa partida aqui, certo? Então aqui, eu vou rodar aqui só para vocês verem rapidamente, depois eu faço direto. Ele vai dar uma mensagem de erro aqui no console, dando uma orientação do que ele encontrou. E ele vai apontar aqui a mais de um elemento ali, né? E vai indicar até uma recomendação de como resolver. Aqui, ó. Vejam que ele está falando de violação, e aqui ele dá o exemplo, tá vendo? Nós temos Rússia e Suécia. Aqui, se nós formos olhar que a partir da página não está atualizada, mas se eu atualizar aqui, vocês vão visualizar que o resultado é a Rússia e a Suécia. Aqui, Rússia e Suécia. Percebam? Ele pegou o time 1 da classe que a gente está trabalhando, seja do primeiro resultado quanto do segundo. Então, como a gente quer o primeiro, a gente vai adicionar o first, como a gente já fez em outras situações. Você pode usar também esse comando aqui, mas não vejo necessidade. Aqui a gente coloca o first. Opa. Aqui, beleza. Agora que a gente rodar, ele vai trazer só o nome do primeiro time ali do resultado 1, vamos dizer assim, né? Da Liga Eurocup que a gente escolheu para trabalhar. Aqui eu vou afastar aqui do lado, a gente tem Rússia, beleza? Então a gente tem que pegar agora, para de novo o nosso projeto aqui. Agora a gente quer pegar o resultado e o nome do outro time. Eu vou usar a mesma técnica aqui de maneira um pouco mais rápida, para que a gente não perca muito tempo. Vou copiar o caminho aqui, vou chamar de uma constante aqui de resultado, vou colocar result aqui, porque acho que a gente já usou resultado em um lugar aqui, parece que não, acho que é só sugestão. Await page locator, novamente eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez aquela hora, só que agora para ficar um pouquinho mais rápido eu não vou vou achar que é a mesma div aqui que a gente, daqui para trás, eu vou apagar aqui novamente,
Vou salvar aqui, vou adicionar já. Estou estragando aqui nosso código. Vou first aqui. Lembrando, pessoal, que no curso, em PDF, nós temos vários exemplos, inclusive esse exemplo aqui, apesar de não estar no PDF especificamente, ele está nos projetos que estão feitos lá. Tá talvez algum detalhezinho diferente, mas o projeto é exatamente esse. Aqui eu já vou colocar o time 2, depois a gente vai adicionar o console log aqui. É só para adiantar, mas vocês já entenderam qual que é a ideia principal aqui. Aqui a gente faz novamente a inspeção aqui. Nós copiamos o caminho completo. Damos um await page aqui para trabalhar com o método locator. Adicionamos, percebam que depois que a gente identificou o elemento ali, ficou tudo mais fácil. Então, para trabalhar aqui com robôs, você precisa basicamente identificar o elemento e depois ir pegando, né, trabalhando com os timers, com o tempo ali, ajustando conforme você vai encontrando, digamos assim, as barreiras da própria página. E aí você vai moldando ali da forma que você gostaria que fosse, né? Aqui eu vou fazer uma chamada só para ficar legal. Eu vou adicionar tudo no mesmo console. Então aqui eu vou dar um espaço, por exemplo. Eu vou colocar aqui um tracinho, vou colocar aqui time 2. Colocar aqui o resultado. Nossa, eu usei R aqui maiúsculo, né? Vamos arrumar aqui e deixar assim. Resultado. Vamos colocar aqui outro espaço. Outro tracinho aqui. Vamos ver aqui se ele vai dar algum erro. Teoricamente ele tem que trazer os dois times lá do resultado da Liga Eurocup e o placar, né? No caso, resultado, Países Baixos e Alemanha. Lá, percebam que ele trouxe exatamente o que a gente estava precisando. Então, pessoal, se vocês quiserem projetos parecidos com esse, uns até mais avançados, bot do Telegram, para aprender como é que se cria um bot, como é que se envia uma mensagem, como é que se edita uma mensagem, tá tudo no nosso curso, tá no link, tem o link abaixo aí. Se você puder se inscrever no nosso canal também para acompanhar e ajudar também, beleza? É gratuito, é só se inscrever, beleza? Obrigadão, até a próxima.